Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da nossa Web Rádio Cristo Consolador. E hoje, domingo, é dia de História de Jesus por Amélia Rodrigues. Estamos começando um livro novo hoje. A capa do meu está velhinha, tá? Por favor. Primícias do Reino. Ué, mas tem tantas outras histórias que você não conta, não lê, assim, que eu busco nos livros de Dona Amélia, histórias de Jesus. Por exemplo, tem uma que ela colocou aqui, que é João Batista. Eu busco alguma coisa que Jesus tenha falado, que Jesus tenha feito, sabe? Reunido com seus apóstolos, com o povão, e feito alguma coisa, e daí tira-se um ensinamento e tal. E a história de hoje, gente, é imensa. O Excelso Canto. Ela vai da página 43 à página 57. Óbvio que não vai dar tempo de ler tudo hoje. Então, vai ser dividido em partes. Quantas partes? Não sei. Quantas a gente precisar. Ok? E já que a história é longa, vamos aproveitar o tempo e fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia infinita. Gratidão pela sua paciência, pelo seu carinho para conosco, Senhor Jesus, até hoje, e vai se perder na infinidade dos tempos. Obrigada. Que a gente possa abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir o nosso coração para entendê-lo melhor. Gratidão pela doutrina espírita que nos ajuda a fazer isso. Gratidão a Maria, Mãe, toma conta de todas aquelas e todos aqueles que estão enfrentando uma batalha contra o câncer. Aqueles que já partiram por causa dele. Que todos sejam amparados pela sua misericórdia maternal. E que todos nós também, que estamos aqui, encarnados e desencarnados, possamos nos sentir envoltos nesse cuidado, orientação e carinho e em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Meu cabelo é rebelde. Tem horas que eu acho que ele é um adolescente, porque ele vai para o lado que ele acha que quer ir e pronto. Adoro meus cachimbo. Vamos começar, então, primeira parte da história, intitulada O Excelso Canto.
E começamos com Dona Amélia nos pegando pela mão, mais uma vez em um passeio por aquela região. E depois a gente vai vendo o que vai acontecendo. Espia só. Aquele junho estava ardente mais do que nos anos anteriores. E ela nos remete para o capítulo a Mateus e a Lucas, em vários capítulos e vários versículos. Então, estava um dia quente. O dia longo murchava lentamente abafado, enquanto o sol, semi-escondido além dos picos altaneiros, incandescia as nuvens vaporosas que o vento arrastava no seu carro pulverizado de púrpura e ouro. A montanha, de suave aclive, terminava em largo platô salpicado de árvores de pequeno porte que ofereciam, no entanto, abrigo e agasalho. Desde cedo, a multidão afluíra para ali, ansiosa, como atraída por fascinante expectativa. Eram galileus da região em redor. Pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Eram judeus chegados da além Jordão, de Jerusalém, estrangeiros da Decápolis. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma imensa curiosidade feita de expectação e desejo. Esmagada pelos poderosos, experimentava invariavelmente o desprezo da jactância e da presunção. Amavam-se aquelas criaturas na sua dor e necessidade, interdependiam-se. Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. E aí a gente já para pensar quantas pessoas ainda confundem Jesus com dono de loja de automóveis, por exemplo. Quantas pessoas, ainda no seu entendimento e na sua fé, acham que Jesus, até mesmo Maria, vai partir para a briga no lugar deles. Tá. Tem algum problema, já está assim, Maria passa na frente. Quem somos nós para mandar na personalidade sublimada de Maria? Isso, Maria. Jesus, idem. Em maior grau. É claro que os mensageiros do bem, vendo a necessidade das pessoas e a fé simples e sincera dessas pessoas, ajudam na medida do possível em nome dele. Mas nós, espíritas, já devemos ter uma outra visão de Jesus. No livro de Vinícius, Nas Pegadas do Mestre, Cento 19.
Então, quando ela fala aquele rabi que os alentava, era o rei, aguardado há séculos, carinhosamente esperado. Deixa eu ver se eu não troquei nada aqui. Nananina. Nananina. São tantas coisas que eu quero passar para vocês. Vinde a mim. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que andais em trabalho e vos achais oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente conhece parte, né, disso. E o que Vinícius nos fala? Jesus acha-se de posse da suprema graça. Frui o sumo bem e sente em si a plenitude da força onipotente que emana de Deus. Sua íntima e perfeita comunhão com o Pai torna-o participante dos divinos atributos. Em tais condições, um desejo ardente domina seu amorável coração. Tornar os homens tais como ele é, fazê-los co-herdeiros com ele da paterna herança. Perdão. Todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus. Consequentemente, tudo que nos causa aflições, mágoas e sofrimentos resolver-se-á como que por encanto, aí, né, vai o tempo, mediante o estabelecimento de nossas relações com a divindade. Os amigos espirituais lembram que nós somos espíritos rebeldes à lei divina e que a gente só é infeliz quando a gente se afasta delas. Então, quando a gente se aproxima delas, a felicidade chega. Quando a gente começa a vivenciá-las, a felicidade chega. O que era problema já não é mais problema, é aprendizado. Da harmonia com o infinito com I maiúsculo, que é Deus, depende todo o nosso bem. Convém notar que essa asserção é isenta de fantasmagoria e de ideias supersticiosas. Não se trata de milagre, mas de efeito positivo de uma lei natural. A lei por excelência, da qual decorrem as demais, como simples modalidades, é o amor. Quem está fora do amor destrói sua comunhão com Deus, quebra, na parte que lhe toca, a harmonia da vida universal. A vida terrena é cheia de asperezas e amarguras, porque os homens vivem divorciados do amor. Não procedem como irmãos, mas antes como adversários, cujo interesse está em se destruírem reciprocamente. E aí ela vai colocando para nós o seguinte: ouviram-no e ouviram mais de uma vez, e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. Acorreram de toda parte, das redondezas do lago e dos campos, das cidades distantes e das aldeias para ouvi-lo. De novo no livro Nas Pegadas do Mestre. Vinícius, página 166. Mestre e Salvador.
Jesus apresentou-se perante a humanidade como mestre e salvador. Eu sou o vosso mestre, dizia ele aos que o rodeavam para escutar sua palavra, sempre inspirada e convincente. Aliás, foi o único título que ele aceitou. Nem ser chamado de bom ele aceitou. Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Mestre, assim, dizeis bem, porque eu sou. Nós somos, pois, seus discípulos. Ele é nosso mestre. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. O mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu, ainda inculto. A missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. Não é à toa que a doutrina espírita, né, o Consolador Prometido, ele sabia que a gente não ia pegar, entender daquela vez, não. Precisava-se de tempo para isso, e repetição mais lá na frente, quando a gente estivesse mais evoluído, né? Com a inteligência mais desenvolvida, com os sentimentos mais preparados, para ouvi-lo de novo. Tudo o que ele falou, e mais umas coisinhas que ele não poderia ter falado naquela época. Continuando aqui. Entre aquele que ensina e aquele que aprende, é preciso que exista uma relação, uma correspondência de esforços, sem o que não haverá ensinamento nem aprendizagem. Quanto mais íntima a comunhão entre o mestre e o discípulo, melhor êxito advirá para quem ensina e para quem aprende. O mestre não fornece instrução, mostra como ela é obtida. Perdão, gente. Ao discípulo cumpre empregar o processo mediante o qual adquirirá instrução. O mestre dirige, orienta as forças do discípulo, colocando-o em condições de agir por si mesmo na conquista do saber. Jesus veio trazer-nos a verdade. Fez tudo quanto lhe competia fazer para o cabal desempenho dessa missão que o Pai lhe confiara. Não poupou esforços, foi até ao sacrifício. Resta, portanto, ao homem o discípulo, não, resta, portanto, que o homem, ou seja, o ser humano, o discípulo, faça a sua parte para entrar na posse da verdade, essa luz que ilumina a mente, consolida o caráter e aperfeiçoa os sentimentos. E por ser assim, é que Jesus dizia: aquele que me segue, aquele que me serve, siga-me, e onde eu estou, estará aquele que me serve. Vamos continuando. Ela coloca uma coisa muito interessante. No ar pairava algo especial. Isso me remeteu, sabe a quê? Psicosfera. A soma dos pensamentos, né, daquelas pessoas, principalmente o povão, que foi para quem ele veio. Muita dor. Né? Se a gente parar para lembrar quem seguia Jesus do povão,
É os que tinham perdido tudo de repente. A gente já viu uma história de Dona... Se não viu, vamos ver. De Dona Amélia, que conta um homem que perdeu tudo da noite para o dia. A esposa morreu de desgosto, os filhos se mandaram, ele virou morador de rua. Pessoa em situação de rua. Com um magote de outros. Aí tinha os enfermos, físicos e morais. Tinha os obsidiados. Fora os outros que ficavam de olho nele. As pessoas cansadas, né? Porque a divisão de classes era muito grande. Aqui, romanos, com dinheiro, templo e companhia limitada, povão. E a vida era difícil, estava todo mundo cansado, etc. e tal. Né? E, no entanto, ao encontrar Jesus no ar, a psicosfera desse pessoal não era uma respeito, não. Dá para imaginar? Eu penso, estou cheia de mágoa, de dor, de tristeza, o outro também, o outro também, o outro também. E aí está todo mundo junto, mais ou menos nesse diapasão. Imagina a vibe, a psicosfera. É o que acontece na casa espírita. Cada um chega da rua cansado, com fome, com problema, atrasado. E às vezes o pensamento ainda está lá fora. Então a minha psicosfera, a psicosfera que eu estou entrando na casa espírita, está complicada, está pesada. Aí começa-se o trabalho, faz uma leitura, né, edificante, a leitura do Evangelho, a prece, e aí os pensamentos vão se modificando. E com isso, a psicosfera também. Agora, tenta imaginar a psicosfera de Jesus. Por isso que eles falam, tinha algo diferente no ar. Jesus. Continua Dona Amélia Rodrigues. O azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra, e a brisa cariciosa chegava do mar da Galileia, do lago, né? Das bandas e contrafortes do Hermon, um monte, que se alternavam para espraiar-se pela imensa planície do Esdrelon, trazendo o acre doce odor do solo crestado. Ela consegue mostrar para nós, realmente ela nos carrega e nos põe lá. Ó, olha para cima, o céu de cor que tal, o sol está indo embora, olha lá. Né? Olha o vento que está vindo de lá de cima da montanha, está vindo ao mar. Ah, que delícia. Né? Olha a cor do chão. E aí? Olha o cheiro. Não é assim? Continua, então, Dona Amélia Rodrigues. A montanha, em sua grandeza especial, é também um símbolo. O filho do homem que desce aos homens, vencendo as dificuldades do mergulho no abismo, e do homem com H maiúsculo que sobe, conduzindo os homens sobre escarpas lacerantes até o seio de Deus. O filho do homem. Volta e meia, Jesus falava isso. Voltamos ao livro Nas Pegadas do Mestre. Em dois momentos ele fala sobre ser o filho do homem. Ué? Anotei o livro errado aqui, mas está aqui. Está aqui. O outro, página 127.
Acho já já. Aqui. É que eu não coloquei um clipe. O Filho de Deus. Por que se dizia Jesus, ora filho do homem, ora filho de Deus? Se ele era filho do homem, como podia ser filho de Deus? E se era filho de Deus, como podia ser filho do homem? Aí falando, gente, né, nascimento mesmo, assim, né? Ele era filho do homem porque a criação é uma só. Obedece à mesma ordem, à mesma lei com relação a todos os seres criados. Não há privilégios, não há distinção. Unidade de programa, unidade de gênese, unidade de destino. Jesus, portanto, em tal sentido, é o filho do homem. Maria engravidou vias normais, gente. E aí eu lembro, quando, no momento do censo, ela montada em cima de um burro, quase parindo. Imagina um sacolejo. Saiu da cidade onde ela estava para ir fazer o censo. Jesus, portanto, em tal sentido, é o filho do homem. E é o filho de Deus porque desde que o Pai o sagrou como diretor espiritual deste orbe, a cuja função presidiu, nela colaborando, de há muito havia ele conquistado o reino dos céus. Escala espírita, lá em cima, né? De há muito se achava integralizado na vida eterna, na imortalidade. E na página 52, Vinícius retoma o mesmo tema, o Filho do Homem. Deus em tudo se manifesta, em tudo se revela. A vida, através da criação infinita, o reflete em suas modalidades sem fim. Contudo, há gradações variadíssimas nessas manifestações. O homem, rei da criação, no que respeita às obras deste mundo, oferece tonalidades múltiplas da manifestação da divindade. A Bíblia diz que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E diz uma verdade. No entanto, essa imagem se ostenta mais ou menos positiva, mais ou menos fiel, segundo o estado moral de cada um de nós. A alma humana pode ser comparada a um espelho, cuja face refletirá a imagem de Deus, tanto melhor quanto mais polida e cristalina for. É isso que está na prece de Cáritas. Nossa alma sendo um espelho, quando pede a Deus, o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Aqui. Jesus é a manifestação mais perfeita de Deus, que o mundo conhece. E seu espírito puro e amorável permitiu que, através dele, Deus se fizesse perfeitamente visível à humanidade. Esse é o motivo por que ele próprio se dizia Filho de Deus e Filho do Homem. A montanha também é destaque maravilhoso na paisagem. Galgar, subir a montanha, pode significar vencer os óbices que perturbam o avanço da jornada evolutiva. Descer, deixar o monte, é não considerar o empecilho e refazer o caminho, alongar as mãos em direção dos que ficaram tolhidos na retaguarda. É muito áspera a descida dos homens para erguê-los a Deus. Tem uma história, eu não lembro quem contou, tá? Não faz pergunta difícil, não. Em que um sacerdote de uma religião XYZ foi morar em uma ilha para tentar levar a religião a todos os moradores da ilha. Foi jovem, voltou velho com um adepto. E aí perguntaram para ele assim, só um? Onde estão os outros? E ele respondeu, esperava que todos fossem como esse adepto. Anos depois, o adepto voltou para o lugar de origem e evangelizou, digamos, toda a ilha. Perder-se entre as querelas humanas
para encontrar os espíritos em perturbação na noite das necessidades aparentes e resplandecer em madrugada sublime, guiando-os por sob os escombros da véspera, a fim de subirem até o planalto onde brilha permanente o sol do claro e demorado dia. Descer sem decair. Os homens suscitam obstáculos onde existem opiniões e levantam cerros, ou seja, montanhas, onde estão convenções. E aí a gente vai em Emmanuel. Mateus, o Evangelho, né? Por Emmanuel, em Mateus, diante da multidão. Vendo as turbas, subiu ao monte. Jesus, né? Está em Mateus, capítulo 5, versículo 1. Diante da multidão. Isso é agora para a gente pensar na nossa vida. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade, da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matador. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. E aí, Emmanuel, no final, vai nos recomendando: ajudemos o povo a pensar, a crescer e aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste, ao oeste, ao norte, ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Raciocinando aqui,
As bem-aventuranças são 8, tá? E eu não sei se a minha ideia era falar 2 hoje, mas pelo jeito vai ser de uma em uma. E nós já vamos chegar lá. Continuando com Dona Amélia, que nos fala o seguinte: esquecer-se e vir até os que se debatem nas questiúnculas, que vitalizam com desconcerto emocional e sofreguidão. Dar-se, integrar-se de tal modo que seja comum a todos, mas a nenhum igual. Este o díptico: subir, descer. Subir sem abandonar a baixada e descer sem esquecer os cimos. A montanha era uma montanha qualquer. E o poema que ali seria apresentado jamais foi ouvido, nunca mais será ouvido em qualquer época equivalente. Que é Jesus, né? Jesus. Ah, porque Jesus vai voltar. Ele precisa? Por isso nós espíritas temos a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Não é a doutrina de Kardec como chefe, como eu, às vezes vejo, né, nas redes sociais, Kardec é o chefe. Não, não é. Kardec foi o codificador. Aliás, se ele estivesse encarnado, faria aniversário dia 3. Kardec codificou. O que que codificou? Montar um código. Ou seja, reunir as informações que são importantes e passar para o povo. Então, ele fez isso com todas as informações que ele recebeu, juntou tudo bonitinho, organizou lá de acordo com o pessoal quer, ou queria, né, para montar a doutrina espírita e transmitiu. Ele, como espírita, ok, também era a doutrina dele. Aí tudo bem, né? Então, água. Calor aqui está danado. As bem-aventuranças, voltando, vão se estender. Vamos lá, quero ver se eu vejo pelo menos a primeira. Sim. Então, Jesus já voltou através do Consolador prometido. Aliás, ele nunca se afastou da gente, né? Pois é. O evangelista Mateus assevera: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, enquanto Lucas informa: e descendo com eles, parou num lugar plano. Subir ou descer não importa. A verdade, porém, é que no plano do aclive ele se deteve e de pé. Como é que ela afirma isso? Ela teve acesso aos arquivos espirituais sobre a vida de Jesus. E, pelo jeito, ela também viveu naquela época e o conheceu. Então, vamos lá. A verdade, porém, é que no plano do aclive ele se deteve e de pé. Vestiu-se de poente. Olha que lindo, o sol. A auréola refulgente incendiou-lhe os cabelos, que a leve brisa desnastrava, esfogueados. As vestes abrasadas e a ansiedade do mundo em volta. No magote, homens, mulheres e crianças, que levariam no cérebro e no coração a mensagem, o poema divisor das realidades diferentes. A multidão era a sua paixão, a sua vida. Amá-la e atendê-la, o seu fanal, o seu objetivo. E aí, a gente volta um livro nas pegadas do mestre, A Missão de Jesus. Jesus não veio ao mundo, eu estou pulando, tá? Fundar uma igreja como tantas, já então existentes no seu tempo.
Os organizadores de seitas religiosas agiram visando a estabelecer igrejas suas, com caráter pessoal, embora se reportassem às tradições, às escrituras, à ética, à ciência ou a qualquer outra base. Todos eles personalizaram seus feitos. Daí a origem dos cismas e das facções que dividiram a família humana em torno de um ideal cujo objetivo fundamental é precisamente o contrário. É unir e irmanar os homens numa aspiração comum, na concepção de destinos que são os mesmos para todos. Jesus não trouxe à Terra um sistema religioso a mais. Jesus instruiu os homens no conhecimento da verdade eterna, de cuja ignorância provém todos os males e todos os sofrimentos. Não fez obra divina, revelou a obra divina, destruiu o personalismo escolástico, o sectarismo, fazendo ver aos homens que eles devem buscar conhecer a religião, com R maiúscula, e não pretender criar religiões, visto como a religião com R maiúsculo é a verdade é eterna, coexiste com Deus. Deus se revela ao mundo debaixo de todas as formas. As maravilhas da criação, a harmonia dos astros e do universo em geral, a sabedoria das leis que regem a mecânica celeste, são manifestações inequívocas da divindade. Contudo, Deus precisava revelar-se no íntimo do homem. Deus quis manifestar-se através do bem, como já se havia manifestado através do belo. Quis mostrar-se no interior, como já se havia mostrado no exterior. O mundo já o conhecia na exteriorização de sua força, do seu poder, da sua inteligência, da sua sabedoria. Era absolutamente necessário que o conhecesse através do seu amor. Já o tinham visto como o supremo arquiteto, o senhor dos céus e da terra. Era, porém, mister que o conhecesse na intimidade, como pai, através do perdão, da misericórdia, da solicitude, da longanimidade. Neste ambiente não havia quem pudesse revelá-lo sob tal prisma. Veio, então, Jesus ao mundo desempenhar essa missão. A natureza revela Deus objetivamente. Jesus nos revela subjetivamente através do amor, da verdade, da justiça. A natureza fala-nos de Deus à razão. Jesus fala-nos de Deus ao coração. Os profetas, como intermediários entre o céu e a terra, falaram de Deus como homens. Jesus, como Cristo, fala de Deus na qualidade de oráculo do próprio Deus. Os profetas refletiram Deus através das imperfeições humanas. Jesus refletiu-o com fidelidade, porque não havia em sua alma imaculada mancha alguma que pudesse empanar o brilho da divindade. Revelar Deus e a sua justiça. Eis a missão de Jesus Cristo. Sentindo a multidão submissa, magnetizada, esquecida de si mesma, numa sublime comunhão em que extravasava toda a vida, ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. E aí a gente entra na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos no livro Na Seara do Mestre. Bem-aventurados os humildes de espírito. Troca a palavra, mas o sentido é o mesmo. 63, 64 e talhe. Aqui. Entre outras coisas, Vinícius nos diz: humilde de espírito ou de coração. Está perfeitamente clara e concisa a sentença. Não se trata, portanto, de humilde de posição social, nem humildes em relação à posse de bens materiais, nem ainda de humilde de intelecto, isto é, de ignorantes e analfabetos, nem tampouco de humildes no que respeita à profissão que exercem e às vestimentas que usam. A assertiva
Ora comentada, reporta-se a humildes de espírito, isto é, aqueles cujos corações estejam escoimados do orgulho sob suas múltiplas modalidades. Na classe dos humildes de intelecto, de posição, de fortuna, de profissão, de indumentária, viceja também o orgulho. Tal como só acontecer entre os demais componentes da sociedade humana. Aquele sentimento não escolhe nem distingue classes, vai se aninhando onde encontra a guarida, seja na alma do sábio como do ignaro, aquele que nada sabe. Seja na alma do rico como na do mendigo que estende a mão à caridade pública. Seja na alma do potentado que enfecha poderes e exerce autoridades, que governa povos e dirige nações. Seja na do pária que perambula pelas ruas. Seja na alma dos titulares e dos togados. Seja na daquele que cava um solo ou que remove os detritos das cidades. O orgulho assume formas diversas para cada classe, como para cada indivíduo. Há orgulho de raça, de nacionalidade, de estirpe. Há orgulho de profissão, de títulos e pergaminhos, de crença ou orgulho religioso, um dos aspectos mais terríveis daquele sentimento, de vez que gerou, outrora, o ódio entre os profitentes de vários credos que mutuamente trucidaram numa luta fratricida e cruel, mantendo ainda no presente a separação e o dissídio no seio da família humana. É no interior, no recesso de nossas almas, que se deve processar a vigilância e a defesa de nosso brio, de nossa honra, de nossa dignidade. Quando aí, nesse tribunal secreto, de nada nos acuse a consciência, essa faculdade soberana e augusta, através da qual podemos ouvir e sentir a voz do Supremo Juiz, devemos ficar tranquilos, mesmo que sejamos acusados dos maiores delitos e das mais graves culpas. Infelizmente, porém, os homens fazem o contrário. Descuram da vigilância interna, fazem ouvidos moucos aos protestos da consciência própria, a despeito de suas reiteradas e constantes observações, para curarem com excessivo zelo da defesa exterior, isto é, do que dizem e pensam deles. É o orgulho que ofusca a razão humana, arrastando o homem à prática de semelhante insânia e de outros tantos despautérios e incongruências. E Emmanuel, no livro Evangelho por Emmanuel, Mateus ainda, deixa eu ver se termino a história. Vamos continuando aqui. Quais seriam aqui? Os pobres todos os conheciam, eram maltrapilhos, mal cheirosos, doentes. Estendiam a mão que a miséria estiola. Eram pobres. No entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do espírito? Espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal, de angústia e mágoa. Olha a gente aí. Quais seriam os pobres de espírito? O vento perpassa em leve cantilena pela multidão pensante, a raciocinar no silêncio que se fez espontâneo, na pausa que natural se alonga. Os ricos possuem moedas e títulos, propriedade e espíritos, ricos de ambições, de orgulho, de missionerismo. Os pobres de espírito são os livres de posses e ambições, amantes da liberdade, pugnadores dos direitos humanos, idealistas, cultores da verdade, preparados para a verdade. Sem peias atadas à retaguarda, sem imãs atraentes à frente. Semelhantes aos simples, desataviados e às crianças. Inteiramente livres. Candidatos ao reino dos céus e súditos dele, desde já. Inocentes porque venceram com o tributo das lágrimas e o patrimônio dos suores. Ressarcido o débito,
lavadas as mazelas, puros, portanto, sem a vacuidade do eu, predispostos à autodeliberação, à autossublimação, livres dos resíduos do mundo, não consumidos, não afligentes, com todos, ao lado de todos, sem ninguém, não amarrados aos outros, às convenções dos outros, pobres de espírito. Para encerrar, Emmanuel, em Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade de espírito. A humildade é um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa do seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela, que lhe ambienta no solo a força divina. Não desdenhe, pois, servir, aprendendo com o mestre sublime, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, que a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Produção, alguém para eu dar oi? Ou posso fazer a prece para dizer tchau? Prece, ok. Vamos lá. Graças a Deus, Senhor Jesus. Obrigada por esses ensinamentos. Tão importante para a nossa caminhada, Senhor. Concede-nos a força necessária para sobrepujar em nós o orgulho. Para que, através do serviço no bem, a gente vá lapidando as nossas arestas íntimas. Gratidão. Gratidão, Senhor Jesus, por tanto alimento que nos chega. Através das mãos de Amélia Rodrigues. Gratidão a Maria por nos socorrer com sua misericórdia maternal. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer envoltos nesse amor, nesse cuidado, meditando nesses ensinamentos e em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até semana que vem com a continuação das bem-aventuranças. Vamos ver se dá para duas. Se não der, uma com certeza vai. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.